Olá, turma. Tô aqui mais uma vez para realizar mais uma atividade com vocês. Essa daqui vai ser a atividade 5.3, que também tá lá no slide da nossa aula 4. E essa atividade aqui, ela já é mais trabalhosa do que as outras duas que a gente fez, tá bem? Mas ela é muito interessante. O que eu pedi para vocês? Crie um algoritmo em Portugal que leia a quantidade de aulas da disciplina, a quantidade de faltas do aluno e 4 notas para calcular a média do aluno. Com base nessas informações, o programa deve determinar se esse aluno foi aprovado, se ele está em recuperação ou se ele foi reprovado. Beleza? E logo ali abaixo eu estou listando quais são os critérios para cada uma dessas três situações, né? Para que ele seja aprovado, ele tem que ter uma média mínima de 7 e precisa ter pelo menos 75% de presença. Para que ele vá para a recuperação, não está explícito aí, né? Mas obviamente que ele não pode ter sido aprovado. E além disso, ele tem que ter a média mínima de 4 ou ter 60% de aulas assistidas. Esse ou aí é muito importante, porque lá no primeiro caso, né, no critério para ele ser aprovado, ele precisa atender aquelas duas regrinhas ali, da média e da presença. Já para ele ir para a recuperação, ele só precisa atender uma das duas, ou a média ou a presença, né? Além de não ter sido aprovado ainda, né? Porque ele não pode ser aprovado e ir para a recuperação. Não faz o menor sentido. E por último, caso o aluno não atenda aos critérios para ser aprovado e nem atenda aos critérios para realizar a recuperação, ele automaticamente vai ser reprovado. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar um pouquinho sobre como que seria o passo a passo para realizar isso daqui. Tranquilo? A primeira coisa que a gente faria aqui seria coletar estas informações aqui, que é o número da total de aulas, a quantidade de faltas e as 4 notas do usuário, que é o que o meu usuário do aluno, desculpa, que é o que o meu usuário vai me informar. Então essas daqui vão ser as entradas de dados que eu vou ter, beleza? Esse pode ser o meu primeiro passo. Logo depois, com base nessas informações aqui, eu vou precisar de outras informações para poder analisar esses critérios aqui, né? Porque você pode ver que os critérios eles não estão levando em consideração a quantidade de aulas da disciplina, a quantidade de falta do aluno e nem as notas individuais. Não é isso que está sendo avaliado aqui nesses critérios. O critério está avaliando a média do aluno e a quantidade de presença desse aluno. Tranquilo? Então, o meu próximo passo pode ser justamente calcular quanto que é a média desse aluno, calcular quanto que é 75% de presença, porque aqui ele está me dando um valor em porcentagem, só que o aluno só vai me dizer a quantidade de faltas que ele teve. Ele não vai me dizer, eu faltei 25%. Ele vai me dizer, tive 10 faltas. Tranquilo? Então eu preciso descobrir quanto que é 75% de presença, para que eu possa fazer uma comparação com a informação que foi passada aqui pelo meu usuário. E aqui embaixo, como eu tenho também 60% de presença, eu também preciso descobrir o que é 60% de presença. Eu só sei o que é 100% de presença, porque o meu aluno me deu aqui, a quantidade de aulas da disciplina. Então, o meu passo 2, ele pode ser justamente passo 2, 3, 4, pode ser calcular a média, calcular quanto que é 75% de presença e calcular quanto que é 60% de presença, que são as informações que eu vou usar aqui para identificar em qual situação que esse aluno se encontra, beleza? Eu montei aqui no bloquinho de notas esse passo a passo, Passo 1, coletar dados com o usuário. Passo 2, calcular a média. Passo 3, calcular a presença. Passo 4, calcular 60% da presença. Tranquilo? Eu ainda poderia ter um passo aqui, um passo 5,
e transformar isso daqui no passo 6, que seria calcular a quantidade de presença do aluno, porque o aluno ele só me informou a quantidade de faltas que ele tem, né? Então eu preciso calcular a quantidade de presença desse aluno. Lembrando, pessoal, esse código aqui, essa questão, existe mais de uma forma de você resolver ela, tá bem? Com menos variáveis, com menos passos, com mais variáveis, entendeu? Usando uma lógica diferente da que eu vou usar. A gente tem mais de uma forma de chegar no resultado. Então, lembrem disso, tranquilo? Vamos agora realizar esse passo a passo aqui. Começando pelo primeiro passo, que é coletar os dados do usuário. A gente já fez isso antes em outros códigos, né? A gente utilizou as instruções primárias de entrada e saída de dados, que é o escreva e o leia, para poder interagir com o usuário e solicitar para ele as informações que a gente precisa. Tranquilo? Vamos criar aqui uma variável para cada uma dessas informações que a gente vai solicitar aqui nesse passo 1. Então eu vou criar a variável qtd aulas, qtd faltas, NA, NB, NC e ND. Todas elas eu vou declarar elas como sendo do tipo real e elas correspondem justamente a esses dados aqui que a questão me diz que o usuário vai me passar. A quantidade de aulas, a quantidade de faltas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Beleza? Já declarei aqui as minhas variáveis. Agora eu vou fazer aquele procedimento de interagir com o usuário para poder solicitar esses dados. Escreva. O primeiro texto vai ser: informe a quantidade total de aulas. Leia qtd aulas. Beleza? Então aqui, ó, usei uma instrução de saída de dados e exibi na tela informe a quantidade total de aulas. Logo em seguida usei uma instrução de leitura de dados e fiz com que o meu sisteminha ele aguardasse a interação do usuário informando um número que ele vai armazenar dentro da variável qtd aulas. Vou executar rapidinho só para a gente ver acontecendo. Ó, informe a quantidade total de aulas e ele está aqui com o cursorzinho piscando. Porque ele já executou essas duas linhas, ele está só aguardando a entrada de dados para poder armazenar dentro dessa variável aqui qtd aulas. Vou botar aqui, ó, 100. Pronto, finalizou o programa porque eu não orientei ele a fazer mais nada. Uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês no Visual G, né? Eu não mostrei isso nos outros dois vídeos e eu acho que não cheguei a comentar sobre isso em sala de aula. É sobre essa área de variáveis de memória aqui, tá vendo? Que é um recurso que o Visual G traz pra gente, para que a gente vá acompanhando os valores que estão sendo atribuídos às minhas variáveis. Então vocês viram que eu executei o programa aqui, ó, e a única variável que sofreu alteração foi a variável qtd aulas, que recebeu o valor 100. E essa informação está aqui, ó, no meu quadrinho. Todas as outras variáveis estão com seus valores zerados porque elas não foram manipuladas, beleza? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para poder coletar esse dado com essas outras variáveis aqui. Então eu vou chegar aqui, ó, informe a quantidade de faltas do aluno, que vou armazenar na variável qtd faltas. Informe a primeira nota NA vou replicando aqui, ó. Vou botar aqui segunda nota, que eu vou armazenar em NB. Terceira nota,
que eu vou armazenar em NC. E a quarta nota que eu vou armazenar em ND. Beleza? Então já estou aqui coletando todas as informações que o meu usuário deve me passar segundo as orientações da minha questão, né? Do enunciado aqui. Agora vamos passar para o passo 2. Calcular a média desse aluno. Como é que eu faço para calcular uma média? A média ela sempre vai ser o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, no meu caso aqui, eu tenho 4 valores, né? Que é NA, NB, NC e ND. Eu quero extrair a média deles. Então, eu vou somar esses 4 valores e vou dividir por 4. Se eu tivesse 3 valores, eu iria somar os 3 valores e dividir por 3. Se eu tivesse 15 valores, eu iria somar os 15 valores e dividir por 15. E assim por diante. Vou armazenar o resultado dessa média, né, em algum lugar. Então eu vou criar aqui a variável média. E vou chegar aqui e vou colocar que média vai receber NA mais NB mais NC mais ND dividido por 4. Tranquilo isso daqui, né? Beleza, então eu já fiz aqui, ó, o meu passo 2, calcular a média. Já calculei, já está armazenada dentro da variável média, né, que acabou de receber o resultado dessa operação. Lembrando, pessoal, que é muito importante que vocês coloquem esses parênteses aqui, tá? Porque aquelas regrinhas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental sobre equação, sabe? Elas valem aqui também. Quando a gente está tratando dos 4 operadores aritméticos básicos, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, a divisão e a multiplicação sempre vão ter prioridade. Então, numa equação assim, elas vão ser executadas antes da adição. Para evitar que a gente tenha erros, né? Para evitar que a gente tenha NA mais NB mais NC mais o resultado da divisão de ND por 4, a gente tem que colocar esses parênteses, beleza? Então, quando eu coloco esses parênteses, eu estou dizendo, ó, primeiro some isso daqui, depois que você somar, você pega o resultado dessa soma e divide por 4. Tranquilo? Então, lembrem muito disso daqui, tá bem? Finalizamos esse segundo passo. Vamos para o terceiro passo. Calcular 75% da presença. Aqui agora já vai ficar um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Opa. Cadê o Visual G? Aqui. O usuário, ele vai me informar a quantidade total de aulas, né? A quantidade total é 100% das aulas, né? E ele vai me informar a quantidade de faltas. Então eu ainda não tenho os 75%. E para eu encontrar quem é 75% dessa quantidade de aulas, eu vou precisar fazer alguns cálculos, tá bem? O que é que acontece? Eu trouxe aqui os meus recursos avançados do Paint para explicar algumas coisas para vocês. 100% das aulas está sendo armazenado dentro dessa variável QTD aulas, não é? E 75% das aulas está sendo armazenada nessa variável, ou eu vou armazenar agora nessa variável presença aprovado. Então eu vou criar aqui uma variável chamada presença APR, que é onde eu vou armazenar quanto é 75% das aulas. Ou seja, quanto é 75% de quantidade de aulas. Beleza? Vai ser armazenado aqui. E eu vou fazer aqui uma regrinha de 3. Eu vou multiplicar 100% por presença APR e vou multiplicar 75% por quantidade de aulas. Lembrando que 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que é 1, né? E 75% é o mesmo que 75 dividido por 100. Então, quando eu faço essa regrinha de 3 aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Presença
vezes 100%, que é a mesma coisa que 100 por 100, que é a mesma coisa que 1. Então, presença vezes 1 é igual a quantidade de aulas vezes 75%. Quantidade de aulas vezes 75%, que é a mesma coisa que 75 por 100, dividido por 100. Tranquilo? E aí, quando eu multiplico isso daqui por isso daqui, eu fico com essa equaçãozinha aqui. Tranquilo? Então, eu vou chegar aqui para o meu código e vou dizer o seguinte. Presença APR, que é a variável onde eu vou armazenar 75% da presença, vai receber a quantidade de aulas vezes 75 dividido por 100. Posso colocar aqui espaçadinho assim só para ficar mais bonitinho para a gente enxergar. Beleza? A gente chegou a essa conclusão aqui como? Dessa forma. E é muito importante que vocês percebam isso. Às vezes o cliente de vocês, quando vocês forem desenvolver um código, ele vai dar para vocês o problema, mas ele não vai explicar como é que você resolve o problema. Então muitas vezes você tem que buscar mais informações, como nesse caso a gente buscou gerar essa equaçãozinha aqui, tá vendo? A gente descobriu que a presença, a 75% da presença, é essa operação aqui. Quantidade de aulas vezes 75 dividido por 100. E a gente concluiu o terceiro passo. O quarto passo é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que eu quero descobrir quem é 60% da presença. Então aqui, aonde tiver 75, eu vou substituir por 60. Então no final, a minha equação vai ficar quantidade de aulas vezes 60 dividido por 100. Vamos criar uma variável para a gente poder armazenar isso, né? A gente criou aqui quantidade de presença para aprovado. Vamos criar uma variável presença rec, que é de recuperação. Tranquilo? Aí eu vou vir aqui, só para poder ficar mais visível o nosso código, eu vou criar essas duas linhas aqui, ó. Tá? Isso aqui não vai afetar a execução do meu código não. Tudo é do tipo real, é só para a gente poder visualizar melhor aqui na gravação. Então eu vou pegar aqui, ó, que presença rec vai receber isso aqui. Tá vendo? Foi um pouquinho complexo a gente chegar nessa linha de raciocínio e entender como é que isso daqui funciona, mas depois é só a gente substituir os valores. Ah, mas e se eu quisesse 40% das presenças? Era só substituir o 60 por 40. Tranquilo? Então a gente acabou de finalizar o nosso passo 4. Pronto. Agora a gente quer calcular a quantidade de presenças que o aluno teve. Porque aqui, né, no nosso código, a gente descobriu quanto é 75% da presença, quanto é 60% da presença, e agora a gente quer descobrir quanto de presença o aluno tem. Então eu vou chegar aqui, vou declarar uma variável chamada QTD presença. E para calcular a presença do aluno já é mais simples, né? Porque se eu já tenho a quantidade de aulas e a quantidade de faltas, a quantidade de presenças vai ser a quantidade de aulas menos a quantidade de faltas. Então é bem simples. QTD presença vai receber QTD aulas menos QTD
faltas. Pronto. Eu já estou com todas as informações que eu preciso para descobrir se esse aluno está aprovado ou reprovado. Tranquilo? E percebam que os nomes das minhas variáveis eles estão bem relacionados com a função delas. Beleza? Aí vamos lá. Próximo passo é verificar em qual situação o aluno está e informar isso na tela. Então vamos verificar primeiro se esse aluno está aprovado. Aqui é muito fácil. A gente vai utilizar uma estrutura condicional, aquele se então, para descobrir se esse aluno está aprovado. Eu vou vir aqui, ó. Se. Qual que é a condição para o aluno ser aprovado? Média. Vou botar entre parênteses aqui. Média for maior ou igual a 7. E QTD presença for maior ou igual a presença APR, que é a presença para ser aprovada. Então, o que é que eu faço? O que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele escreva o aluno foi aprovado. Beleza? E aqui eu tenho um fim se. Aqui a gente já verificou se o aluno vai ser aprovado. Agora vamos para o segundo. Caso o aluno não tenha sido aprovado e a média do aluno seja maior ou igual a 4 ou a presença seja maior ou igual a 60%, ele vai para a recuperação. Então eu tenho aqui primeiro essa condição e eu ainda tenho essas duas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já verifiquei se ele vai ser aprovado aqui, né? Então ao invés de eu botar um fim se, eu vou botar um se não. Beleza? Se por um acaso ele não for aprovado, e aqui dentro do se não, eu vou colocar um outro se. Isso daqui, a gente já viu na sala de aula, é o que a gente chama de estrutura condicional encadeada. Porque eu tenho um se dentro de outro se. Beleza? E qual que é a condição? Média maior ou igual a 4 ou QTD presença maior ou igual a presença REC. Não vamos usar o APR aqui, é a presença REC porque a gente está tratando da condição de recuperação. Então, aí eu vou ter aqui um fim se, né? E o que é que eu quero que ele escreva caso essa condição daqui seja aprovada? Eu quero que ela chegue aqui e escreva: o aluno fará recuperação. Beleza? Percebam que aqui em cima a gente usou o i e aqui embaixo a gente usou o ou. Aqui é uma conjunção e aqui é uma disjunção. Beleza? Qual que é o próximo caso? Caso ele não tenha sido aprovado nem esteja em recuperação, ele vai ser reprovado. Beleza. Caso ele se entrar nesse se aqui, ele já não vai ter sido aprovado. E se por um acaso esse se aqui não for executado, então significa que ele também não está em recuperação. Então eu vou pegar esse fim se e vou substituir por um se não. E vou fazer o seguinte: o aluno foi reprovado. Tranquilo?
Então, minha estrutura condicional encadeada está fazendo isso. Primeiro, ela verifica se a média é maior ou igual a 7 e a quantidade de presença é maior ou igual à presença para ser aprovada, né, que é o 75%, então ele escreve que o aluno foi aprovado. Caso o aluno não tenha sido aprovado, a gente vai entrar nesse se não. E dentro do se não, a gente tem um novo se. Se a média for maior ou igual a 4, ou a quantidade de presença for maior ou igual à presença necessária para recuperação, né? Que é essa variável aqui, que representa justamente 60% da presença, então ele vai escrever que o aluno está em recuperação. Caso contrário, ele vai escrever que o aluno foi reprovado, porque ele não conseguiu entrar em nenhuma dessas duas condições, então está reprovado. Beleza? Agora vamos executar o nosso código passo a passo para ver se tudo que a gente quer está sendo feito. Vou executar aqui. Vamos lá. Quantidade total de aulas. Eu vou fazer um cenário em que esse aluno é aprovado. 100. Opa! Leia. Eu tenho um erro aqui. Qual que é o erro? O nome da minha variável que eu escrevi errado. Tá vendo? Vamos executar novamente. Já arrumei ali a variável, né? Informe a quantidade total de aulas. 100. Informe a quantidade de faltas do aluno. Na verdade, eu vou executar isso daqui passo a passo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para a gente poder acompanhar melhor, eu vou executar o código passo a passo, que assim a gente consegue ver tudo acontecendo, né? Vamos fazer um cenário aqui em que o aluno ele é aprovado. Tá aqui nessa linha, declarou as variáveis, declarou as outras variáveis, iniciou o código, foi para a primeira linha. Informe a quantidade de total de aulas. Vou informar 100 aulas. Informe a quantidade de faltas do aluno. Vou informar que esse aluno ele faltou 15 vezes. Informe a primeira nota, ele tirou um 10. Informe a segunda nota, ele tirou um 8. Informe a terceira nota, ele tirou um 7. Informe a quarta nota, ele tirou um 8. Beleza? Vamos lá. Onde é que meu código tá? Ele já calculou a média, então minha média aqui, ó, ela já está calculada, foi 8,25. Agora o meu código vai calcular a quantidade de presenças para que o aluno seja aprovado, a quantidade de presenças necessárias, né? Aquele 75%. Calculou. 75% de 100 é 75, tá vendo? Agora ele vai calcular a quantidade de presença para que o aluno vá para a quantidade de aulas que o aluno precisa para ir para a recuperação, que é o 60%. Eu tenho aqui, ó, 60 aulas. Agora a gente vai entrar na condicional. Então eu já tenho aqui, ó, todos os valores. Quantidade de aulas é 100, quantidade de faltas é 15, nota A 10, nota B 8, nota C 7, nota D 8. A média do aluno é 8,25. A presença dele para ser aprovado é 75, então ele tem que conseguir assistir 75 aulas, né? A quantidade de presenças para que ele vá para a recuperação é 60, então para ele ir para a recuperação ele tem que ter assistido pelo menos 60 aulas. E ele tem 80 aulas assistidas, né? Que é o 100 menos o 15. Tranquilo? E agora a minha condicional vai verificar se esse aluno foi aprovado, se ele está em recuperação ou se ele foi reprovado. Vou vir aqui, ó. Verificou isso daqui. Escreva que o aluno foi aprovado. E ele nem executa o restante do código. Tranquilo? Vou fazer um outro teste mostrando o aluno indo para recuperação. Vou executar novamente.
quantidade de aulas. Vou botar aqui 200. Quantidade de faltas do aluno. Vou botar que esse aluno faltou 100 aulas. Ele faltou metade das aulas. Informe a primeira nota. Ele vai tirar um 6. Depois ele vai tirar um 5. Depois ele vai tirar um 6. Depois ele vai tirar um 5. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que são as variáveis. Ó, eu já tenho que a quantidade de aula deles é 200. A quantidade de falta é 100. Nota A, as notas dele estão todas aqui. A média dele, nesse momento, já foi calculada, porque o meu código já leu a linha 34. Então ele está com média 5,5. Agora calculou quanto que é 75% das aulas, que são 150 aulas. Calculou quanto é 60% das aulas, que são 120 aulas. Então, e agora a gente vai verificar. Percebam. Ele vai calcular agora a quantidade de presença. Meu aluno teve 100 aulas assistidas. Percebam que dentro dessa condição aqui, esse aluno especificamente, ele não atingiu a quantidade de aulas necessárias para ele ir para a recuperação. Porém, ele atingiu a média, né? Ele não tem nota para passar, nem presença para ser aprovado de primeira. Tanto que o meu laço aqui nem vai executar essa linha 43, tá vendo? E ele já vai entrar direto no segundo laço, no laço não, perdão, na segunda condicional. Aqui ele vai verificar se a média for maior ou igual a 4 ou a quantidade de presenças dele for maior ou igual à presença REC, que é 120, ele vai exibir que o aluno vai fazer recuperação. E é justamente o que acontece. Tranquilo? Vocês podem pegar esse código, realizar vários outros testes, vocês podem editar esse código, vocês podem melhorar ele, beleza? Eu espero que tenha sido claro. Eu sei que essa atividade foi um pouquinho mais trabalhosa, tá bem? Mas é muito importante que vocês entendam todo o passo a passo aqui do que a gente fez.